Cada jogador vive a sua realidade e não dá pra gente querer julgar no futebol todo mundo com a mesma medida. A verdade é que na bola é preciso sim usar dois pesos e duas medidas, e não é por uma questão de injustiça ou desonestidade intelectual, é porque justiça é diferente de igualdade. E na bola você vê isso o tempo todo, como por exemplo com o Vina, que foi destaque no Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Ceará, chegou a ser eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro e depois de viver um momento muito bacana com a camisa do tricolor gaúcho, resolveu deixar o futebol brasileiro e ir se aventurar no futebol lá no Oriente Médio. Pode não ser a melhor decisão esportiva para a carreira de um jogador, mas às vezes o lado financeiro pesa, e para alguns jogadores passar um tempo em uma liga que paga muito melhor do que o Brasil é importante demais, e fazer negócio faz parte do negócio futebol. Só que o Vina acabou vivendo uma situação que ninguém podia imaginar, muito menos o jogador, e é justamente por isso que muita gente tem especulado um retorno do meia pro futebol brasileiro. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Que situação é essa que o Vina viveu no Oriente Médio? Sabe o que foi que aconteceu e como é que o jogador tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso melhor nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Em 2020, a CBF elegeu os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, como faz todo ano, e na seleção do campeonato, entre os melhores meias estava Vinícius Góes Barbosa de Souza, conhecido pra galera como Vina. Ser eleito para a seleção do Campeonato Brasileiro é para um jogador algo sensacional. É a coroação de um trabalho e reconhecimento de uma temporada onde você foi o melhor entre os melhores do seu país. Vale para um jogador muito moralmente diante dos outros jogadores. Cara, eu tava na seleção do último campeonato, joguei muita bola, mas também vale um montão para uma região como o Nordeste, que sempre foi injustiçada nesse tipo de selecionáveis, né, dos melhores do ano, porque quase sempre a mídia ou até mesmo as organizações deram preferência para jogadores do eixo, mesmo quando isso era injusto. E o Vina mereceu essa coroação, porque o Vina foi o primeiro atleta da história do futebol cearense a entrar para a seleção do Campeonato Brasileiro. Na mesma temporada, inclusive, se tornou o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro e ainda foi artilheiro do Ceará no ano. O maior artilheiro do Ceará na Série A nos pontos corridos, 13 gols marcados. Naquela temporada, ele já havia ganho a Copa do Nordeste e eleito o melhor jogador da competição com a camisa do Vozão. Ou seja, meu amigo, o Vina viveu a temporada dos sonhos com a camisa do Ceará. E o mais desavisado que tá chegando agora e não tá prestando atenção no tom desse vídeo pode dizer: que isso, mas em pouco tempo algum time do eixo chegaria e contrataria esse jogador jovenzinho do Ceará para brilhar com a camisa de um grande clube do futebol brasileiro, como se o Ceará não fosse. Lê do engano. A realidade é um pouco diferente, porque para começar, o Vina não era lá um jovenzinho. Em 2020, o Vina já tinha 29 anos. Quando ele estourou no Ceará, era um cara que já havia rodado em vários clubes pelo nosso futebol e ainda não tinha conseguido uma temporada nem sequer parecida com a que ele teve no Vozão. Revelado pelo Paraná, ele foi negociado com o Coritiba, onde até chegou a voltar para as categorias de base e depois no profissional. Rodou por muitos clubes do futebol brasileiro e a gente pode destacar algumas passagens por clubes como Fluminense, Atlético Paranaense, Bahia e o Atlético Mineiro, onde ele jogou antes de chegar ao Ceará e até teve uma passagem bacana. Só que no Ceará o impacto dele foi imediato. No ano que ele já chegou, encaixou na equipe perfeitamente e viveu o auge da sua carreira, velho. E ele sabia que era a hora, claro, de aproveitar aquele momento para se consolidar. Vários clubes chegaram com propostas, queriam contratar o jogador, mas o Vina, diferente do que muitos pensavam,
pensaram, imaginaram e até publicaram, renovou o contrato com o Ceará e se tornou o atleta mais bem pago da história do Vozão. O Ceará resolveu prestigiar o seu jogador, era algo bacana, o futebol cearense em alta, Fortaleza, Ceará, aquela disputa era o momento e o Vina aproveitou essa chance. Não era um salário lá que a gente olha hoje, jogadores aí ganhando milhões e milhões, rios de dinheiro, uma quantidade absurda e abissal. Mas era um bom salário e era bacana o cara renovar com o Ceará, né? Mostrava que ele queria se tornar uma figura importante ali pro clube. O problema é que as temporadas seguintes não foram tão espetaculares pro jogador ou pro Ceará. E em 2022, depois de um ano decepcionante em que o clube acabou rebaixado pra segunda divisão, as coisas não ficaram bacanas pro Vina. Cara, naquele ano a coisa foi insustentável na relação jogador-torcida, porque o clube vivia uma pressão imensa e muita gente tinha como alvo principal o Vina. Prego que se destaca, leva martelada. É assim desde sempre. O cara era o maior nome da equipe, o maior salário. E é óbvio que quando ele não consegue entregar isso em campo, não consegue corresponder à expectativa da torcida, a relação entre ele e a torcida se deteriorou, se desgastou e, claro, ele deixou o clube pela soma de tudo isso. A relação com a torcida que não era legal e a queda para a segunda divisão que, claro, impactou demais a parte financeira do clube. A parte financeira ficava difícil porque o Ceará na segunda divisão pagar o salário do jogador não ia ser tranquilo. E a relação de cobrança que havia entre a torcida e ele, em que houve o desgaste, em algum momento até foi algo que não foi bacana, não dava mais. Ele até chegou a ser vaiado com a camisa do Ceará, algo que se você olhasse um pouquinho para trás em 2020 era impensável. Mas futebol é futebol. Em 2023 muita gente já cravou. Ali em 2022 quando caiu falou o Vina vai sair. Diferente do que muita gente pensou, ele tentou negociar, ele falou sobre isso em entrevista, tentou até, sabe, vou tentar ficar no Ceará, mas era muito difícil. E além da parte financeira, como eu falei pra vocês, tinha questão com a torcida. Por isso, ele deixou o Ceará, foi emprestado pro Grêmio e olha só, cara, o diretor do Ceará, depois de anos, falou sobre essa saída dele e falou que, cara, o Vina foi um gentleman com o Ceará, realmente assim, sabe? Negociou ali pra receber de forma, sabe, a dívida que o Ceará tinha com ele da melhor maneira possível. O Grêmio ia bancar 80% do salário do jogador, então era uma coisa que no fim das contas seria bom pra todo mundo. E aí ele foi pro Grêmio e deixou o Ceará. Alguns torcedores torceram o nariz, mas velho, eu não acho que o Vina teve culpa nisso não, sabe? No Grêmio, ele foi útil durante poucos jogos, porque a passagem foi curta mesmo. Ele chegou a ser improvisado como uma espécie de substituto do Luis Soares, meio que adaptado na função. Ele fez alguns bons jogos com a camisa do tricolor gaúcho e era um nome importante pro Renato na equipe do Grêmio. Era um jogador que tinha tudo para ir ganhando espaço e se firmar no Imortal. Ele tava no Grêmio por empréstimo, mas ele se firmando, as coisas poderiam mudar, é claro. Só que o jogador recebeu uma proposta para ir jogar na Arábia Saudita, que podia mudar a realidade financeira dele e ainda ajudaria o Ceará, que não estava numa situação legal. E é exatamente nesse ponto que eu falo pra vocês sobre dois pesos e duas medidas. Tem jogador que a gente vai dar martelada nele porque o cara vai jogar na Arábia Saudita. E tem um jogador que a gente vai falar, cara, faz sentido. Você pensa e olha a situação do Marcos Leonardo, que foi se enfiar na Arábia Saudita com 20 anos da idade. O cara tava vestindo a camisa do Benfica, chance de ir depois para um clube maior até na Europa, ganhando quase a mesma coisa que ele tá ganhando na Arábia Saudita. Atacante com potencial para jogar na seleção brasileira. O Marcos Leonardo é brocador e ele ir para a Arábia Saudita, em minha concepção, é uma grande de uma besteira de um atleta. Agora o Vina, que se você pega tudo que recebeu na carreira, durante todo o tempo que foi jogador, não dá mais do que o Marcos Leonardo recebeu em 6 meses de Benfica, aí o cara recebe uma proposta da Arábia Saudita, um salário mais alto do que ele tinha aqui. Ele ainda tinha direito a 30% no valor da negociação, 31 anos de idade, emprestado pelo Ceará ao Grêmio, sendo praticamente um reserva no tricolor gaúcho. Como é que você vai dizer que esse cara não deve aceitar a proposta da Arábia Saudita? Aí das duas uma, ou você é maluco ou você tem má vontade como jogador. Não tem como, nesse caso ele tem que aceitar, é uma questão ali de faz sentido realmente, porque é um cara que vai defender a seleção brasileira? Não. Vai para um grande clube da Europa? Não. Algum clube no Brasil vai pagar o que o time da Arábia tá oferecendo para ele? Não. Então é hora de dizer adeus.
O Vina assinou com Al Hazen da Arábia Saudita, numa negociação que o Ceará ainda ganhou 4 milhões de reais. O Vina foi pra lá e, claro, não era um time grandão da Arábia Saudita, não é o Al Hilal, o Al Ittihad, nada disso. Ele saiu daqui pra jogar no Al Hazen, que havia acabado de subir pra primeira divisão da Saudi Pro League, mas ele não se adaptou legal no clube. Em 22 jogos, diferente do que esperavam, ele só marcou 2 gols. E aí, sem conseguir render o esperado, ele viveu uma daquelas situações que ninguém consegue imaginar. Ao invés do clube liberar o jogador para voltar para o futebol brasileiro, já que ele mesmo chegou a dar uma entrevista dizendo que tinha saudades do Brasil, ele foi emprestado para um clube da segunda divisão da Arábia, cara, o Al Jubail. E cara, eu não sei se pelo fato do time jogar a segunda divisão, ou se pelo clube ter mais brasileiros, pelo nível técnico ser mais baixo na segunda divisão da Arábia Saudita, que eu acho que é quase a mesma coisa que a primeira, enfim. Ele não conseguiu se encaixar na equipe da primeira divisão, o Al Hazen, e na segunda divisão o cara foi muito bem, tá jogando muita bola, se reencontrou na equipe e cara, tá fazendo seus golzinhos. Em 16 jogos pelo Al Jubail, ele meteu 9 gols e deu 2 assistências. E olha, o futebol saudita, eu digo, é tão nivelado por baixo, é tão desequilibrante quando você pega um Al Hilal e vê lá que o time, enfim, tem uma seleção e ganha tudo, fica não sei quantos jogos invicto, é tão, sabe, a diferença é tão grande que, por exemplo, o Al Jazem, que emprestou o Vina pra segunda divisão pra jogar no Al Jubail, nesse mesmo ano caiu e agora estão os dois na segunda divisão. A diferença é que o Al Hazen tá, se eu não me engano, em 4º lugar lá na Arábia Saudita e o Al Jubail do Vina tá em 13º, então tá bem abaixo na tabela. E o número de jogos dele pelo Al Jubail só é baixo porque a agenda do time é mais tranquila mesmo. O time disputou 20 partidas na temporada, que começou no meio de 2024 e vai terminar no meio de 2025. Só que as informações sobre tudo que acontece na segunda divisão da Arábia são difíceis. Até portais gigantes como o Transfer Market demoram para atualizar as últimas rodadas de lá, porque é um futebol pouquíssimo visto e é óbvio que as atualizações não são em tempo real. O Vina, até o momento confirmado, 16 jogos, 9 gols e 2 assistências, e as 2 últimas partidas a gente não tem informação nenhuma. O Vina não é um cracaço de bola, não é isso que eu tô pintando aqui, mas ele é um jogador bom de bola e que viveu um momento sensacional no Ceará em 2020. E o Ceará tá de volta à primeira divisão. E com o Ceará de volta à primeira divisão, contratando jogadores que a gente pode dizer de nível até duvidosos, ou nível não, momento duvidosos, eu fico pensando, cara, lá no Grêmio ele jogou meio que improvisado como um camisa 9, substituto do Luiz Soares, tá metendo gol agora na Arábia Saudita. Não era hora do Ceará pensar, pô, quem sabe não, um Vina pra jogar aqui no time? Sei lá, de repente fazer a função de 9, se precisar em algum jogo ele joga de 10, joga aberto, enfim, essas coisas, cara, acho que podia se pensar no Vina assim no Ceará, né? Porque quem ia imaginar que o cara que foi craque do Campeonato Brasileiro 2020 na sua posição ia terminar na segunda, ia parar na segunda divisão da Arábia Saudita? Cara, na moral, o Vina merece um clubezinho melhor, né? Vamos concordar essa parada aqui, né? Tudo bem, ele voltando pro Ceará hoje, conseguiria um salário bacana, o Ceará conseguiria bancar o jogador e ele tem uma história com o clube, podia ajudar. E eu te pergunto, você prefere alguns aí que o Ceará tá contratando ou você preferiria ter o Vina improvisado aí na função? E aliás, não só o Ceará, eu acho que ele cabe em diversos times aqui do futebol brasileiro, tá? Se chegar hoje lá na Arábia Saudita com, pô, 600, 700 milhões de euros, ou milhões de euros não, perdão, 600, 700 mil euros, né, menos de 1 milhão de euros, eu acho que traz o jogador ali, viu, conversa de 4, 5 milhões de reais no máximo, contrata o Vina. E você, acha que dá negócio? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.